Olá, espectador. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esteja bem preparado, porque o que você está prestes a ver pode desaparecer a qualquer momento. As informações que vamos expor nunca deveriam ter vindo à tona, e o simples fato de estarmos falando sobre isso já pode ser perigoso. O governo, grandes corporações e instituições poderosas trabalham incansavelmente para manter certos segredos enterrados, longe dos olhos do público. Mas hoje, vamos revelar verdades obscuras que podem mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. Você está realmente pronto para isso? Depois deste vídeo, não haverá como voltar atrás. Algumas coisas não podem ser desaprendidas, e quanto mais você souber, mais questionará tudo ao seu redor. Então, antes que seja tarde, já deixe o like e se inscreva, porque as informações que vamos revelar agora podem transformar sua percepção da realidade para sempre. Já imaginou ser parte de um experimento sem sequer desconfiar? Nos anos 50 e 60, a CIA conduziu um dos projetos mais obscuros e controversos da história, o MK-Ultra. Esse programa ultra-secreto tinha um objetivo assustador: desenvolver técnicas eficazes de controle mental. Para isso, agentes do governo usaram métodos extremos, como a administração de drogas alucinógenas, sessões intensivas de hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e até abuso físico. Tudo isso era feito sem o conhecimento ou consentimento das vítimas, que variavam de prisioneiros e pacientes psiquiátricos até cidadãos comuns. Muitos desses experimentos foram realizados em hospitais, universidades e instituições públicas, muitas vezes com a colaboração de médicos e cientistas que não faziam ideia da real finalidade dos testes. Algumas vítimas relataram ter sofrido traumas irreversíveis, perderam completamente a memória de períodos inteiros de suas vidas ou desenvolveram doenças mentais severas após os testes. Documentos revelam que substâncias como LSD foram administradas sem que os indivíduos soubessem, deixando-os em estados de desorientação extrema, enquanto agentes da CIA observavam suas reações para entender até que ponto poderiam manipular a mente humana. E o mais perturbador? Quando o projeto veio à tona na década de 70, grande parte dos registros oficiais já havia sido destruída. Isso significa que o que sabemos hoje pode ser apenas uma fração do que realmente aconteceu. Não há como medir o impacto total dessas experiências ou quantas vidas foram destruídas no processo. E se a CIA foi capaz de realizar algo tão cruel no passado, o que impede que existam projetos ainda mais avançados sendo conduzidos em segredo nos dias de hoje? Se você ainda acredita que tem privacidade, é hora de reconsiderar. A era digital trouxe facilidades inimagináveis, mas também abriu portas para uma vigilância sem precedentes. Com a desculpa de proteger a segurança nacional, governos e grandes corporações têm acesso irrestrito às suas comunicações, rastreando chamadas, mensagens e até seus hábitos de navegação. Mas o mais alarmante? Seus próprios dispositivos podem estar trabalhando contra você. Em 2013, Edward Snowden, ex-analista da NSA, revelou ao mundo a existência do Prism, um programa de espionagem massiva que monitorava milhões de pessoas sem o menor conhecimento delas. Empresas de tecnologia gigantes, como Google, Facebook, Microsoft e Apple, foram citadas como colaboradoras desse sistema, permitindo que dados fossem coletados diretamente de seus servidores. Isso significa que sua vida digital pode estar constantemente sendo analisada, armazenada e usada para fins que você nem imagina. E não para por aí. Seu smartphone, que está sempre ao seu lado, pode ser um espião silencioso. Câmeras e microfones podem ser ativados remotamente, registrando conversas e ambientes sem qualquer notificação. Quantas vezes você falou sobre algo e, minutos depois, recebeu anúncios relacionados? Isso é apenas uma coincidência, ou um sinal de que estamos sendo monitorados em tempo integral? O que realmente está em jogo aqui não é apenas privacidade, mas o controle sobre sua liberdade. Quanto mais informações são coletadas, mais previsível e manipulável você se torna. Quem decide o que você pode ou não saber? Quem realmente está no comando da sua vida digital? E essas informações abriram seus olhos?
Não pare por aqui. Antes de ir para o próximo, já se inscreva no canal. Ative as notificações e deixe o like para continuarmos desvendando os segredos que eles não querem que você descubra. Em 1946, os Estados Unidos organizaram uma das maiores expedições militares da história à Antártica, uma missão conhecida como Operação High Jump. Oficialmente, o objetivo era testar equipamentos e treinar tropas para combates em temperaturas extremas. No entanto, muitos pesquisadores e entusiastas acreditam que essa explicação esconde algo muito maior. Afinal, por que enviar uma frota de guerra inteira para um continente desabitado, com mais de 4.700 militares, porta-aviões, destroyers, submarinos e armamento pesado? Isso não parece um simples treinamento. Relatos indicam que a missão duraria 8 meses, mas, estranhamente, foi encerrada em apenas 8 semanas. Oficiais envolvidos no projeto deram respostas vagas sobre os motivos do retorno antecipado, e o líder da expedição, o almirante Richard E. Byrd, fez declarações que deixaram o mistério ainda mais profundo. Em uma entrevista à imprensa, Byrd sugeriu que os Estados Unidos deveriam se preparar para enfrentar inimigos capazes de voar de polo a polo em velocidades incríveis. O que exatamente ele quis dizer com isso? Algumas teorias sugerem que os militares encontraram bases nazistas secretas, onde oficiais remanescentes do Terceiro Reich teriam se refugiado após a Segunda Guerra Mundial. Segundo documentos históricos, Hitler demonstrava um enorme interesse pela Antártica e teria enviado expedições para explorar a região antes do colapso do regime nazista. Mas essa é apenas uma das hipóteses. Outras fontes afirmam que a Operação High Jump descobriu algo muito mais extraordinário, algo que não pertence a este mundo. Existem relatos de que os soldados envolvidos testemunharam objetos voadores desconhecidos e tecnologias impossíveis para a época. Será que a missão encontrou evidências de vida extraterrestre? Será que o governo encobriu o maior segredo da humanidade? O que é fato é que, mesmo depois de décadas, detalhes sobre essa expedição continuam classificados como ultra-secretos. Se não havia nada a esconder, por que tanto sigilo? Será que algum dia teremos acesso à verdade? A economia global sempre foi apresentada como um sistema dinâmico e imprevisível, sujeito a oscilações naturais de crescimento e crise. Mas, e se essas flutuações não fossem tão aleatórias assim? E se, em vez de serem meras consequências do mercado, fossem parte de um jogo cuidadosamente manipulado nos bastidores? Há evidências de que grandes colapsos financeiros não ocorrem simplesmente por falhas no sistema, mas sim como ferramentas estratégicas para concentrar ainda mais poder e riqueza nas mãos de uma elite financeira. Durante recessões, milhões de pessoas perdem seus empregos, empresas fecham as portas e o custo de vida se torna insustentável para a maioria. Mas, enquanto a população sofre, os grandes bancos, fundos de investimento e conglomerados financeiros aproveitam o caos para lucrar. Bancos considerados grandes demais para falir são resgatados com dinheiro público, enquanto pequenas empresas quebram sem qualquer suporte. Corporações compram concorrentes falidos a preços mínimos, consolidando ainda mais seu domínio sobre o mercado. Investidores bilionários apostam contra a economia e ganham fortunas prevendo quedas que, muitas vezes, eles mesmos ajudam a provocar. E o mais perturbador? Esse ciclo se repete inúmeras vezes ao longo da história. A Grande Depressão de 1929, a crise de 2008, os colapsos financeiros em diversos países. Todas essas crises tiveram padrões similares, onde os mais ricos não apenas sobreviveram, mas emergiram ainda mais poderosos. Isso levanta a questão: essas crises realmente acontecem de forma natural ou são orquestradas intencionalmente? O dinheiro, muito mais do que um simples meio de troca, pode ser a ferramenta definitiva de controle em larga escala. Quem realmente movimenta as engrenagens da economia mundial? São os governos, os bancos centrais, grandes corporações ou um grupo ainda mais seleto de influenciadores ocultos? Se o mercado pode ser manipulado a esse nível, até que ponto a nossa realidade financeira é autêntica? E se tudo isso for verdade, o que mais pode estar sendo controlado sem que a gente perceba?
Entre os enigmas mais sombrios que envolvem projetos militares ultra-secretos, poucos despertam tanto fascínio e arrepios quanto o suposto experimento da Filadélfia, conduzido pela Marinha dos Estados Unidos em 1943. A história sussurrada entre conspiracionistas diz que o objetivo era transformar o destroyer USS Eldridge em um fantasma indetectável, usando uma maquinaria revolucionária de campos eletromagnéticos para apagar sua existência tanto dos radares inimigos quanto da percepção humana. O plano? Desenvolver uma camuflagem tão avançada que redefiniria as regras da guerra. Só que os resultados, segundo os rumores, escaparam completamente do controle e da lógica. Testemunhas juram que, no momento em que o experimento ganhou vida, uma cortina de névoa verdejante engoliu o USS Eldridge, fazendo-o evaporar do estaleiro naval da Filadélfia como num passe de mágica. Segundos depois, o navio teria surgido a mais de 300 quilômetros dali, no porto de Norfolk, Virgínia, apenas para reaparecer em seu ponto de origem como se nada tivesse acontecido. Mas o verdadeiro horror estava por vir. Marinheiros a bordo foram encontrados em estado catastrófico. Alguns tremiam em choque, outros vagavam em um nevoeiro mental, com memórias fragmentadas ou mergulhados em loucura absoluta. Os relatos mais macabros falam de homens cujos corpos foram grotescamente amalgamados ao aço do navio, fundidos ao casco em uma fusão impossível de carne e metal que desafia a ciência conhecida. O governo americano, claro, descarta tudo como pura ficção, uma invenção absurda ou uma confusão exagerada. Mas sombras de dúvida persistem. Documentos sigilosos, desenterrados ao longo dos anos, e depoimentos de ex-militares sugerem que experimentos reais com invisibilidade e até teletransporte podem ter sido explorados, possivelmente inspirados em teorias exóticas sobre campos magnéticos tão potentes que poderiam dobrar o próprio tecido do espaço-tempo. Se essa trama alucinante for verdade, o que ela significa? Se já em 1943 a Marinha brincava com forças capazes de desmaterializar navios e rearranjar a realidade, que segredos poderiam estar guardados nos arsenais de hoje, após 80 anos de avanços ocultos? Será que dominaram viagens entre dimensões, teletransporte instantâneo ou até a manipulação da matéria em níveis atômicos? E se um experimento tão radical foi abafado com sucesso, que outras maravilhas, ou pesadelos, o poder militar mantém trancados a 7 chaves, longe dos olhos da humanidade? E aí, o que achou desses 5 primeiros segredos sombrios que revelamos até agora? Eles te surpreenderam? Deixaram você com aquela pulga atrás da orelha, pensando: será que isso realmente aconteceu? Ou como ninguém fala sobre isso? Eu quero saber a sua reação. Qual desses segredos te deixou mais chocado, intrigado ou até revoltado? Conta tudo pra mim aqui nos comentários, porque essa troca com vocês é o que torna isso ainda mais interessante. Se você tá gostando do que viu até agora, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares ou até aquele colega curioso que precisa abrir os olhos para essas coisas. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente tá só começando a destrinchar esses mistérios. E olha só, isso que você viu até aqui, foi só a ponta do iceberg. Na parte 2, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse oceano de segredos escondidos, trazendo revelações ainda mais impressionantes, perturbadoras e sim, absolutamente reveladoras. Então, não perde tempo. Clica aí para assistir a parte 2 e descobrir o que mais o governo, e quem sabe outras forças por trás disso, nunca quis que você soubesse. Vamos juntos nessa jornada.